Tem uma coisa que você sente há dias, talvez há semanas, e ainda não contou para ninguém. Um nome que volta, uma lembrança que insiste, uma vontade de desistir que, estranhamente, nunca se completa. Você já tentou esquecer, já tentou seguir em frente, já disse para si mesma que está tudo bem, que já aceitou, que já virou a página, mas alguma coisa dentro de você não assina esse acordo. E hoje eu vou te contar o que pouquíssimas pessoas conseguem explicar com clareza. Existem sinais que Deus envia, não em forma de voz, não em forma de milagre visível, mas em forma de insistência. E quando esses sinais aparecem, eles significam exatamente o contrário do que o mundo te ensinou a pensar. Antes de continuar, eu preciso que você faça uma coisa simples. Respire. Solta os ombros. Porque o que eu vou contar aqui não é teoria de autoajuda, não é frase bonita para postar. É entendimento. E entendimento, uma vez que entra, não sai mais. Você foi ensinada a acreditar que desistir é maturidade, que seguir em frente é sempre sinônimo de força, que se algo não aconteceu ainda é porque não era para você. Mas há uma diferença entre o que morreu e o que ainda está sendo formado. E é exatamente aí que a maioria das pessoas se confunde. Elas confundem silêncio de Deus com ausência de Deus. Confundem demora com recusa. Confundem espera com abandono. Em Abacuque, capítulo 2, versículo 3, está escrito que a visão ainda não chegou ao tempo certo, mas ela se apressa para o fim e não falhará. Espera-a, porque sem dúvida virá. Sem dúvida virá. Não diz se virá, diz que virá. Então, se você está sentindo esse peso de algo que ainda não se resolveu, um relacionamento que não fechou de verdade, um sonho que não te solta, uma pessoa que continua aparecendo nos seus pensamentos mesmo quando você tenta apagar, talvez o que você esteja vivendo não seja um sinal para desistir. Talvez seja exatamente o contrário. E hoje, com calma, sem pressa, eu vou te mostrar como reconhecer a diferença entre o que Deus está fechando de verdade e o que Ele está apenas testando a sua permanência. Existem 3 sinais que vamos abrir, um por um, ao longo deste vídeo. O primeiro, quase ninguém comenta. O segundo é o que mais confunde quem ora todos os dias e não vê resposta. E o terceiro? O terceiro é o que eu mais queria que você ouvisse com atenção, porque é o que muda tudo. Mas antes de chegar lá, presta atenção nisso. Você já notou que, nos dias em que você estava mais perto de desistir, alguma coisa pequena aconteceu? Uma palavra ouvida no momento certo. Uma lembrança que voltou sem motivo aparente. Um sonho estranho daqueles que você não esquece nem querendo. Isso não foi coincidência. E também não foi sorte. Foi linguagem. Deus fala através de repetição. Ele não grita, ele insiste. E enquanto o mundo te ensina a desistir no primeiro sinal de demora, o céu trabalha de um jeito completamente diferente do calendário humano. Guarda isso com você para o resto deste vídeo. O tempo de Deus nunca atrasa. Ele apenas não segue o seu relógio. E se ainda hoje você sentiu vontade de soltar algo, um sonho, uma pessoa, uma espera, eu te peço uma coisa antes de continuar. Não tome essa decisão agora, porque o que eu vou te mostrar a partir daqui pode mudar completamente o que você está vendo nessa situação. Fica comigo, porque o próximo sinal que vou te contar é o que mais gente ignora, e é exatamente o que está acontecendo com você agora. O primeiro sinal é o mais simples de ignorar, porque ele não parece um sinal, ele parece apenas insistência da mente. É aquela pessoa que volta, não porque você decidiu pensar nela, ela simplesmente aparece, no meio de uma reunião, no meio de uma oração, no meio de uma música qualquer no rádio, e você já tentou de tudo, já orou para esquecer, já pediu para Deus tirar esse peso, já disse com a boca que já superou. Mas o coração, esse não assinou junto. Eu preciso te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha te dito até hoje. Nem toda lembrança insistente é apego. Algumas são aviso. E a diferença entre apego e aviso é simples, ainda que ninguém tenha te ensinado a ver. Apego dói e cansa.
Aviso incomoda, mas traz paz no meio do incômodo. Presta atenção em qual dos dois você está sentindo agora. Eu não insisto no que já morreu. Eu permaneço atenta ao que Deus ainda está terminando de escrever. Essa frase eu quero que você guarde, porque ela vai aparecer de novo, com outras palavras, ao longo deste vídeo. Porque há ideias que precisam ser repetidas para serem realmente absorvidas. E essa é uma delas. Em Gênesis, Sara tinha praticamente 90 anos quando a promessa que ela já tinha dado como impossível finalmente se cumpriu. Não foi porque ela parou de duvidar. Foi porque Deus nunca parou de trabalhar, mesmo no tempo em que para ela parecia silêncio total. Esse é o tipo de coisa que ninguém te conta na igreja com essas palavras. Ninguém te diz que dá para duvidar e ainda assim continuar sendo carregada pela promessa. Que fé não é ausência de medo, é continuar mesmo com Ele. Eu sei que parece estranho ouvir isso de alguém que nunca te conheceu pessoalmente, mas eu preciso te dizer, a maioria das pessoas erra exatamente nesse ponto. Elas tentam apagar a lembrança à força, como se isso fosse sinônimo de cura. E quanto mais força usam, mais a lembrança volta. Porque o que você empurra com violência, a alma empurra de volta com a mesma intensidade. Existe uma forma mais simples, embora pareça contraintuitiva. Parar de lutar contra a lembrança e perguntar a ela o que ainda precisa ser entendido. Não para reviver o passado, mas para fechar, de verdade, o que ficou em aberto dentro de você. Porque o que fica em aberto dentro continua se manifestando fora, de formas diferentes, até ser resolvido. Isso não é fraqueza. É a diferença entre quem repete o mesmo ciclo a vida inteira e quem finalmente entende o que aquele ciclo estava tentando ensinar. Agora, eu quero te perguntar uma coisa, e eu realmente quero que você responda, porque isso vai te ajudar a entender melhor o que vem a seguir. Existe algum nome, alguma lembrança, algum sonho antigo que voltou para sua mente nos últimos dias, do nada? Escreve esse nome, ou só a primeira letra, se preferir guardar, aqui nos comentários. Não para mostrar para ninguém, mas porque colocar em palavras o que a alma está cuidando é o primeiro passo para reconhecer se aquilo é apego ou se é aviso. E se for aviso, o segundo sinal vai te mostrar exatamente o que fazer com ele. Eu vou te confessar uma coisa, porque acho que você merece essa honestidade. Eu também demorei anos para reconhecer esse segundo sinal na minha própria vida. E é dele que quase nenhum vídeo sobre fé tem coragem de falar. O segundo sinal tem a ver com o que você carrega guardado, sem mostrar para ninguém. Existem dívidas que não aparecem em nenhum extrato bancário. Dívidas de mágoa, dívidas de palavras que feriram e nunca foram resolvidas. Dívidas de promessas que você fez a si mesma e não cumpriu. E, estranhamente, essas dívidas pesam mais do que qualquer dívida financeira, porque uma dívida no banco tem prazo, tem negociação, tem parcela. Mas uma dívida emocional, se ninguém te ensina a encerrar, ela só vai sendo empurrada, mês após mês, ano após ano, como um empréstimo que nunca termina de ser pago. Florence Scovel Shinn, em seus escritos sobre fé e palavra, dizia algo que muita gente repete sem entender o peso. A palavra que você decreta sobre sua vida é como uma semente. Ela cresce de acordo com o solo em que foi plantada. Se o solo está cheio de mágoa não resolvida, até a oração mais sincera demora para florescer. Não é mística, não é fórmula mágica. É consequência espiritual de algo que a Bíblia já ensinava muito antes, que de tudo o que guardamos, devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. E é por isso que o segundo sinal de que não é para desistir é quando você sente uma paz estranha, inexplicável, em relação a algo que racionalmente deveria te machucar. Você esperava sentir raiva e sentiu compaixão. Você esperava sentir desespero e sentiu uma quietude calma. Isso não é indiferença. Isso é sintonia com algo maior do que você ainda consegue nomear. Eu não compito pelo que é meu. Eu permaneço em paz, porque o que é meu não precisa da minha ansiedade para chegar. Guarda essa frase também. Ela é o segundo pilar do que estamos construindo aqui hoje.
Eu não digo isso para te fazer sentir culpada pelas dívidas emocionais que você carrega. A maioria delas nem foi você que criou. Foram herdadas, de casa, de educação, de gerações que também não sabiam lidar com mágoa de outro jeito, senão guardando. Mas há um momento em que continuar carregando deixa de ser sobre quem causou e passa a ser sobre quem decide, agora, encerrar o ciclo. E encerrar não significa esquecer. Significa parar de pagar juros emocionais por algo que já devia ter sido resolvido há muito tempo. Significa permitir que a paz, que antes parecia impossível, finalmente tenha espaço para entrar. Porque, enquanto o coração está cheio de conta vencida, não sobra lugar para nada novo crescer. Porque, veja bem, o mundo te ensinou que, se você não está lutando, não está se esforçando, não está correndo atrás, então você não merece o resultado. Mas há uma forma de permanecer que não é passividade, é confiança madura. É a poupança silenciosa da fé, que vai se acumulando todos os dias em que você escolhe não desistir, mesmo sem ver o extrato. E um dia, quando você menos esperar, esse acúmulo silencioso vai aparecer de uma forma que você nem vai conseguir explicar como aconteceu. Mas eu preciso te perguntar uma coisa antes de seguir. Você já sentiu uma porta voltar a se abrir justamente quando você tinha decidido, de vez, fechar os olhos para ela? Se já sentiu isso, o terceiro sinal é exatamente para você. E é o que quase ninguém comenta em voz alta, porque tem vergonha de admitir que sente. Tem um terceiro sinal, e esse é o que mais gente sente, mas quase ninguém comenta porque parece bobagem. É a porta que não fecha de verdade. Você tenta se afastar de uma situação, de uma pessoa, de um sonho antigo, e justamente quando você decide soltar de vez, alguma coisa pequena acontece. Uma mensagem que chega sem motivo, um encontro por acaso, uma notícia que reabre uma possibilidade que você já tinha enterrado, e aí vem a pergunta que te persegue à noite. Isso é Deus me dando outra chance ou é só o meu coração se recusando a aceitar o fim? Eu vou te dizer com toda a calma que esse vídeo merece. Existe uma forma de saber a diferença, e ela não está na intensidade do sinal. Está na quietude que vem depois dele. Quando é Deus reabrindo, vem paz, mesmo que venha também um friozinho de medo. Quando é apenas insistência humana, vem ansiedade, vem pressa, vem aquela vontade de forçar uma resposta antes da hora. Esse é o terceiro pilar que eu quero que você carregue com você. O que veio de Deus sempre volta a se alinhar, no tempo certo, sem que você precise empurrar. Eu não forço portas. Eu reconheço quando uma porta nunca esteve realmente fechada. E há um detalhe que eu preciso te contar, porque ele muda tudo. O medo que aparece quando Deus está reabrindo uma porta não é o mesmo medo da ansiedade humana. O medo da ansiedade te faz correr, te faz mandar mensagem antes da hora, te faz forçar uma resposta que ainda não estava madura. Já o medo que vem do realinhamento divino é mais parecido com respeito. Você sente o peso da responsabilidade de receber algo grande, mas não sente a urgência de correr atrás. Aprenda a reconhecer essa diferença, porque ela vai te poupar de muita confusão pelo resto da vida. Urgência vem do medo de perder. Respeito vem da certeza tranquila de que, se for para ser, será. E se não for, algo melhor está sendo formado no lugar. E aqui eu preciso te contar uma coisa que aprendi estudando, ao longo dos anos, os escritos sobre lei da atração e fé cristã lado a lado. Porque sim, eles conversam mais do que a maioria das igrejas tem coragem de admitir. Florence Scovel Shinn falava sobre sintonia interior antes de qualquer manifestação externa. E a Bíblia, séculos antes dela, já dizia: tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebereis, e o tereis. Não é peça e espere passivamente. É peça. Ajuste seu interior ao que você pediu e pare de sabotar com dúvida o que você mesma decretou com fé. Você já notou que, nos dias em que você está mais tranquila, as coisas parecem se encaixar quase sem esforço? E que, nos dias em que você está mais ansiosa, tudo trava, tudo demora, tudo parece dar errado? Isso não é coincidência.
Isso é o estado interno te puxando para o mesmo nível externo. Não é mágica, é consequência. O tipo de consequência que ninguém te ensinou a reconhecer, mas que está ali, se repetindo, dia após dia, em cada decisão tomada com calma ou com desespero. E é exatamente sobre essa sintonia, entre fé, palavra e descanso, que eu quero te contar, no próximo bloco, sobre uma prática que mudou completamente a forma como eu, e muitas mulheres que me acompanham, lidamos com essa espera. Há alguns anos, eu comecei a separar 20 minutos do meu dia, só isso, 20 minutos, para fazer uma coisa que na época parecia simples demais para funcionar. Orar com os olhos fechados, mas vendo, visualizando. Não é imaginar riqueza, nem decorar frases de afirmação repetidas sem sentir nada. É um processo de oração guiada, em que você vai, dia após dia, soltando o que precisa ser solto. Mágoas antigas, crenças que você nem sabia que carregava, palavras que ficaram presas dentro de você desde a infância, para que o seu interior finalmente tenha espaço para receber o que você está pedindo. Eu chamo isso de visualização profética. E não fui eu que inventei essa forma de orar. Encontrei esse caminho estudando, ao longo de muito tempo, a forma como a Bíblia trata a renovação da mente e como ensinamentos sobre lei da atração, quando lidos junto com a fé, falam exatamente da mesma coisa com outras palavras. Você não atrai o que deseja, você atrai o que você é por dentro. Foi por isso que reuni, num material só, 90 dias de orações de limpeza espiritual e visualização profética diária. Não é um curso, não é um estudo teórico. É uma prática guiada, dia a dia, para te ajudar a soltar o que está pesando e se alinhar com a vida que você sente no fundo, que já era sua por direito. Os 90 dias são divididos em fases. Nas primeiras semanas, o foco é só em reconhecer e soltar. Mágoas com pessoas, mágoas com Deus por demoras que pareciam castigo, mágoas até com a própria vida por caminhos que não saíram como planejado. Depois, entram orações de realinhamento, relacionamentos, propósito, saúde emocional e também a área financeira, porque fé não separa o espírito do resto da vida prática. Ela atravessa tudo, inclusive a forma como você lida com poupança, com dívidas, com decisões de dinheiro tomadas no desespero. E nos últimos dias, entra a visualização profética propriamente dita. Orar já vendo, com os olhos da fé, a vida alinhada que você está construindo por dentro antes dela aparecer por fora. Eu não vou ficar repetindo isso o vídeo inteiro. Só queria te contar, porque várias mulheres que acompanham meu trabalho me escreveram dizendo que depois dos 90 dias, sentiram uma leveza que não conseguiam explicar. Não porque tudo mudou da noite para o dia, mas porque elas mudaram primeiro. E quando você muda primeiro, o externo, com o tempo, te acompanha. Quero deixar isso claro, porque é importante. Isso não substitui acompanhamento profissional quando a dor é mais profunda. É uma prática de fé e de oração, um complemento para o espírito, não um tratamento. Se o peso que você carrega for muito grande, buscar a ajuda de um profissional, junto com a sua fé, também é um ato de cuidado, não de falta de fé. Se você sentir esse chamado para a prática de oração, o material chama Visualização Profética e o acesso está na descrição deste vídeo. Sem pressa nenhuma. É uma decisão que cada uma faz no seu próprio tempo, quando sentir que é a hora certa. Mas seria fácil eu ficar só na parte bonita disso e te deixar aqui. Prefiro te dizer a parte que pode incomodar, porque é nela que mora o sinal mais importante de todos. Eu preciso ser honesta com você agora, porque seria fácil te dizer, nunca desista de nada e deixar por aí. Mas isso seria mentira e eu não vim aqui para te confortar com mentira confortável. Existem coisas que sim, já morreram. E insistir nelas não é fé, é desgaste. Mas como saber a diferença? Presta atenção. Apego te faz menor. Você se diminui, se justifica, aceita menos do que merece, só para manter algo vivo. Fé verdadeira, mesmo na espera, te faz maior. Você continua crescendo, continua cuidando de você, continua vivendo, só que com uma certeza tranquila de que aquilo ainda não terminou de se escrever.
Se você está se diminuindo para manter alguma coisa viva, talvez seja a hora de soltar. Se você está crescendo, mesmo esperando, talvez seja exatamente hora de permanecer. Eu já vi mulheres perderem anos inteiros confundindo essas duas coisas. Anos justificando a ausência como prova de fé, anos aceitando desrespeito como paciência. E no fim, o que elas chamavam de fé era, na verdade, medo de ficar sozinha, medo de admitir que se enganou, medo de recomeçar. Fé de verdade nunca pede para você se anular. Ela pede presença, não ausência de si mesma. Ela pede esperança, não resignação. E é por isso que, antes de continuar esperando por qualquer coisa, vale a pergunta mais honesta que você pode fazer hoje. Eu estou esperando porque confio no tempo de Deus? Ou estou esperando porque tenho medo do que vem depois de soltar? Na Bíblia, existe a história de uma mulher que sangrava há 12 anos. 12 anos tentando médicos, tentando soluções, gastando tudo o que tinha. E mesmo depois de tudo isso, ela ainda teve fé suficiente para atravessar a multidão e tocar a borda de uma veste. Não foi o tempo de espera que definiu o milagre dela. Foi a persistência no momento certo. 12 anos não a fizeram desistir, mas também não a fizeram parar de viver enquanto esperava. Esse é o equilíbrio que eu quero que você leve daqui. Permanecer sem se apequenar. Esperar sem se anular. Eu não desisto do que Deus prometeu, mas também não me canso esperando de braços cruzados. Eu sigo vivendo, cuidando de mim enquanto a promessa termina de se formar. Cuidar de si mesma enquanto espera não é falta de fé. É, na verdade, a prova mais clara de que você confia. Porque quem realmente confia no tempo de Deus continua regando o próprio jardim, mesmo sem ver a flor ainda. E é exatamente essa continuidade silenciosa que separa quem permanece com dignidade de quem só está paralisada, esperando alguém decidir por ela. E aqui eu queria te pedir uma coisa, com toda sinceridade. Se alguma coisa do que eu disse até agora tocou em algo que você está vivendo, manda esse vídeo para alguém que você sabe que está nessa mesma espera. Não precisa de mensagem grande, só o vídeo já fala por si. Às vezes, a pessoa que mais precisa ouvir isso hoje nem é você. É alguém que você ama, que está quieta, segurando uma dor que nem comenta. Compartilha. Pode ser o sinal que essa pessoa estava esperando, sem saber que viria através de você. E agora, para fechar esse raciocínio, eu quero te falar sobre a parte mais importante de tudo isso, porque até aqui falamos sobre sinais. Agora vamos falar sobre quem você é por dentro deles. Agora eu quero te falar sobre identidade, porque é isso, no fundo, que está em jogo em tudo que conversamos até aqui. Você não está esperando só por uma pessoa, ou só por um sonho, ou só por uma resposta numa área específica da sua vida. Quando o relacionamento trava, quando as finanças não fecham, quando a saúde não melhora, quando tudo parece estagnado ao mesmo tempo, não é coincidência. É a mesma sintonia interior se refletindo em áreas diferentes. Você não vai apenas receber o que pediu. Você vai se lembrar de quem você é, antes que o mundo termine de te dizer quem você deveria ser. Essa frase eu quero que você ouça de novo, com calma. Você vai se lembrar de quem você é, antes que o mundo termine de te dizer quem você deveria ser. Porque no fim, esse vídeo nunca foi só sobre uma pessoa que não te solta, ou uma porta que não fecha. Foi sobre você reconhecer que tem, dentro de você, uma força que não foi pedida como empréstimo a ninguém. Ela já era sua, depositada antes de você nascer, antes de qualquer decepção te fazer duvidar disso. E quando essa lembrança finalmente se instala, não como ideia, mas como certeza vivida no corpo, você para de procurar validação fora. Para de medir seu valor pelo retorno de uma mensagem, pelo número numa conta, pela aprovação de quem nem sempre te quis bem. Você simplesmente volta a ocupar o lugar que já era seu desde antes de qualquer espera começar. E é exatamente isso que os 90 dias de visualização profética trabalham, dia após dia. Não é decorar frase bonita.
É desmontar, com calma, as crenças que te fizeram esquecer quem você é e substituir, oração por oração, pela reconexão que devolve essa lembrança. Quem quiser conhecer com calma, o link está na descrição, sem pressa nenhuma para decidir. Esse é o motivo pelo qual tantas pessoas tentam mudar de fora para dentro. Trocam de emprego, trocam de cidade, trocam de relacionamento. E pouco tempo depois, sentem o mesmo vazio de antes, só que com roupagem diferente. Porque o problema nunca esteve só no lugar, ou só na pessoa, ou só na conta bancária. Estava na crença que você carregava sobre o que merecia receber. Quando você se ajusta por dentro primeiro, as mudanças externas deixam de ser tentativas desesperadas de preencher um vazio e passam a ser consequência natural de quem você já decidiu ser. Você para de pedir como quem mendiga uma chance e começa a viver como quem já sabe, no fundo, que a resposta está em caminho. Só ainda não chegou na velocidade que o seu relógio gostaria. E antes de seguir para o encerramento, eu quero te pedir uma última coisa, e essa é importante. Escreve, aqui nos comentários, uma palavra, só uma. A palavra que representa o que você está decidindo hoje não desistir. Pode ser um nome, pode ser fé, pode ser tempo, pode ser eu mesma. Escreve, porque palavra falada ou escrita, com convicção, vira decreto. E eu quero ver nos comentários quantas pessoas decidiram hoje permanecer. Não para mostrar para os outros, para você mesma se ver decidindo em texto o que antes só existia como pensamento solto. Lembra do começo deste vídeo? Eu te perguntei se tinha algum nome, alguma lembrança, algum sonho antigo que voltou para sua mente nos últimos dias. Do nada. Agora você já sabe o que isso pode significar. Não é sempre sinal de que é para ficar. Mas também não é, como te ensinaram, sempre sinal de que é para ir. Às vezes, é só Deus pedindo um pouco mais de silêncio antes da resposta. Em Abacuque, a promessa demorou, mas não falhou. Em Gênesis, Sara riu de incredulidade e ainda assim recebeu o que parecia impossível. Na multidão, uma mulher que sangrava há 12 anos atravessou tudo e tocou a única coisa que precisava tocar. Nenhuma dessas histórias começou com certeza. Todas elas continuaram com permanência. E se você chegou até aqui, até esse último minuto, talvez seja porque, no fundo, você já sabia a resposta antes de ouvir. Você só precisava de alguém para confirmar o que a sua alma já sussurrava há semanas. Eu sei que em poucos minutos esse vídeo vai terminar e a vida vai continuar te cobrando respostas rápidas, decisões imediatas, certezas que ninguém realmente tem. Mas eu queria que você guardasse pelo menos por hoje essa sensação de calma que talvez tenha chegado enquanto você ouvia isso. Porque a vida raramente avisa o dia exato em que uma espera termina. Ela só pede que você continue, com dignidade, até esse dia chegar. E quando chegar, e ele chega, você vai olhar para trás e entender que cada momento de silêncio também fazia parte da resposta. Então vai, mas vai diferente de como chegou. Vai sem a urgência de resolver tudo hoje. Vai sem a necessidade de provar para ninguém que está certa. Vai em paz, porque o que é seu está sendo formado, mesmo no silêncio. Vai em poder, porque você já não precisa correr atrás do que Deus já decidiu te dar. E se, ao longo desses minutos, alguma lágrima quis sair, deixa. Não é tristeza, é reconhecimento. É a alma confirmando em silêncio que finalmente alguém colocou em palavras o que ela já sentia há tempos e não sabia nomear. Antes de fechar esse vídeo, eu só te peço 3 coisas, rapidinho. Se inscreve no canal, porque aqui eu trago, todos os dias, esse tipo de conversa. Sem pressa, sem fórmula pronta, do jeito que eu queria que alguém tivesse me falado quando eu mais precisei. Deixa nos comentários a palavra que você escolheu hoje. Eu vou ler. Eu leio todas. E se esse vídeo tocou em alguma coisa dentro de você, compartilha com alguém que também está, hoje, decidindo entre desistir e permanecer. Porque talvez, para essa pessoa, o sinal que estava faltando seja justamente esse vídeo chegando até ela, através de você.
E se depois de hoje você quiser continuar esse caminho de alinhamento com calma, todos os dias, eu estarei aqui, sem pressa, sem fórmula pronta, só conversando, do jeito que esse vídeo começou. Porque permanência não se constrói em um único momento de inspiração. Ela se constrói nos dias comuns, naqueles em que ninguém está vendo, e mesmo assim, você escolhe continuar de pé. Gratidão e espero você no nosso próximo vídeo.